uma boa analogia poker com a vida é que você não escolhe as cartas que você recebe, nem as cartas que vão virar na mesa. Mas você escolhe como você vai jogar com as cartas que você recebe. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod. Hoje um episódio muito especial e de verdade, tá? Isso eu não falei aqui no backstage do Pod, mas cara, eu tô muito feliz de você estar aqui comigo, podendo ter essa oportunidade de bater um papo de verdade. Vamos passar vários filmes aqui, mas pessoal, eu não vou dar spoiler de quem é o nosso convidado de hoje, mas antes eu quero dar um recado para você. Quando você tá resolvendo tudo sozinho no teu negócio, batendo cabeça, e de um jeito ou de outro enxerga que não tem mais horizonte, isso acho que acontece diariamente na vida de qualquer empreendedor, eu tenho um conselho para te dar. Cara, seguir sozinho é uma opção, tá bom? Eu sei que é difícil, eu sei que o empreendedor tem que desbravar e ter a jornada do herói, mas ela é uma opção. Então, de um jeito ou de outro, você tem a possibilidade de achar e buscar lugares, não atalhos, mas lugares que possam acelerar o teu negócio. O Partners é um deles. Existem outros no mercado. O meu conselho aqui, óbvio, é sempre falar do nosso jabá, do nosso produto, da nossa unidade de negócio, porque eu sei que ela transforma, mas acho que um conselho que eu gosto de trazer aqui dentro do Pod é dar horizonte. Então, de verdade, independente seja Partners ou qualquer outro negócio que você pensa em trazer como um ponto de melhoria, investir na tua agência, no teu business, faça, tá bom? Não precisa fazer isso sozinho. Então vai lá em partnersadventures.com, eu tenho certeza que você vai tirar muito insight dali, vai marcar uma call com o nosso time e esse time vai apresentar tudo que a gente pode fazer por você. Thiago, não tô afim de entrar no Partners, tá tudo bem. Olha pro lado e vai para algum outro lugar. Não precisa fazer isso sozinho. De verdade, a chance de você fracassar nesse caminho dói muito. Os dados ontem no último pod aqui, a gente falou muito sobre isso. O índice de mortalidade das empresas e, de verdade, o único padrão é a incapacidade ou vamos dizer assim, a confiança excessiva do empreendedor. Então não faça isso, não seja essa pessoa, vai lá, busca ajuda, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na história do teu negócio. Feito isso, feito o nosso jabá, eu vou deixar que ele se apresente. Vamos lá, cara. E aí, Thiagão, pô, primeiro, prazerzaço estar aqui. Prazer é meu. Honra de estar aqui participando. Eu vou me apresentar como se fossem temporadas do Netflix, tá? Então, a primeira temporada... Na primeira temporada, eu fui jogador profissional de poker. Genial isso. Dos 15 aos 23, acho. Dos 15 a 22, por aí. Fui jogador profissional de poker. Depois, entrei no mundo do marketing digital, né? Conhecendo lançamentos. Criei uma empresa chamada High Stakes Academy, né? Com meu ex-sócio, que era o Gabriel Goff. Fiquei aí uns 5 anos nessa empreitada. Depois, passei a trabalhar com o Érico Rocha, o que trouxe fórmula de lançamento aqui para o Brasil. Ajudei a construir o Insider e a entregar lá. Eu era um dos mentores lá dentro. Fiquei 4 anos lá. Essa foi a terceira temporada. E agora estou na 4ª temporada. Já lançou a 4ª temporada? Já lançou a 4ª temporada. Tá encaminhando. Acho que está no primeiro episódio. No primeiro e segundo episódio da 4ª temporada. Que eu entrei no mundo das agências. Virando sócio aí do Rodrigo Bins, de uma agência de marketing para restaurantes. Então, uma agência ultra nichada, só atende restaurantes. E o outro braço do negócio é uma mentoria para gestores de tráfego e donos de agência, com o intuito deles ultra nicharem a sua agência, ou criarem uma agência ultra nichada e escalar aí para 100 mil por mês. Gui, essas são as temporadas aí, né? Vamos lá aqui. Resumido. Assim, você falou de temporadas, agora eu vou imaginar aqui uma mesa de um jogo que é muito desafiador, que é chamado, tipo, buraco. Buraco. Não brincando. Imagina que, assim, agora você abriu várias cartas super importantes aqui que eu queria tentar aprofundar e puxar cada uma delas pra gente poder trazer um pouco de insight. Eu acho que quem tá aqui e tem um negócio digital, acho que a obrigação é parar, pegar um lápis e uma caneta, porque provavelmente vai ter muita dica que você pode aplicar pro teu negócio. Eu prometo que eu vou tentar tirar o máximo possível dessa mente aqui. Mas, Gui, a tua trajetória, óbvio que a trajetória do poker é completamente disruptiva, não é um negócio normal, eu não vejo um jovem todo... Apesar que
alguns hoje falam em carreiras um pouco diferentes do que era da minha época. Naturalmente, sempre uma geração acima, ela vem um pouco mais disruptiva que a geração anterior. Essa é a tendência. Mas da onde veio a ideia, tipo assim, não, eu quero levar isso a sério a um nível profissional, porque não é normal. Não é normal. E foi uma época que eu acho que não tinha nem Facebook na época. Foi 2006 que eu comecei a jogar. Não tinha. Não tinha nem Facebook, né? Não tinha. Não. E, bom, eu sempre gostei de baralho. Então, quando eu ia viajar com os adultos, eu gostava mais quando eu brincava de baralho com os adultos do que quando eu tava na praia. Era a parte que eu mais gostava da viagem. E aí descobri o poker sentado do lado do meu irmão. Ele abriu o notebook, acho que ele assistiu um programa de poker no SBT, que era o World Poker Tour. Aí ele baixou lá pra jogar. Aí eu sentei do lado dele e falei, pô, o que é isso aí? Aí ele poker. Aí me ensina as regras. Aí comecei a jogar online. Aí beleza, no primeiro momento foi só algo que me interessou, que eu gostei. Só que aí eu descobri que tinha torneio, tinha profissionais, era uma parada séria, não era só um jogo... Dava pra ganhar dinheiro. Dava pra ganhar dinheiro, dava pra viver disso. E eu acho que aí na minha inocência dos 15 anos, eu falei, é isso que eu quero. Eu quero isso daí. E aí fui estudando, né? Então, você falou aí de estar perto de outras pessoas, comecei a participar de comunidades no poker. Então, a primeira comunidade chamava Clube do Poker, depois teve o Mais EV. Então, são duas comunidades que eu participei, assim, que eu ia interagindo com outros jogadores. E a gente discutia mãos, discutia estratégia. E aí fui aprendendo. E aí eu vi a possibilidade que dava para ser profissional daquilo. E aí eu falei, é isso que eu quero. E aí minha mãe ficou super feliz. Com certeza. Mãe, Nossa, eu tive uma ideia. Eu vou largar a escola, não penso em faculdade, mas eu sei que vai dar certo. O que é que você vai ser? Jogador profissional de pôquer. E aqui no Brasil, eu acho que era um clube bem restrito, né? Eram poucas pessoas que realmente faziam isso. Lá fora, acho que Vegas e tinha muito lugares, mais. Não, muito mais. Quando eu tive a ideia, quero ser jogador profissional de pôquer, eu acho que devia ter uma meia dúzia, assim, que era profissional mesmo. No Brasil. Eram poucos. Era, sei lá, a galera mais conhecida que era a Akari, Christian Cruel, Raul Oliveira. São poucos caras que tinham começado assim a despontar no poker. E, cara, dentro da sua vivência, quais foram as habilidades que você acha que hoje elas são úteis para você, que você adquiriu nesse período? Nossa, muitas. Cara, o poker ele não é um jogo de cartas. Ele é um jogo muito mais de pessoas do que de cartas. Total. Então, sei lá, se eu for jogar contra você, eu vou jogar de uma maneira. Se eu for jogar contra o Gui aqui, eu vou jogar de outra maneira. Contra a Cris, eu vou jogar de outra. Provavelmente vai perder, né? Que eu tô sabendo, com certeza. Já contou no backstage aqui que já não tá mais tão afiado assim. Então, assim, é um jogo de pessoas. Você adapta a sua estratégia de acordo com a leitura das pessoas. E é um jogo que eu aprendi muita... Vou te falar, talvez seja inesperado. Que eu aprendi muita empatia. Diferente, né? Diferente. Por quê? A primeira coisa vem a estratégia na cabeça, resiliência. Mas acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi um pouco foi a empatia. Porque você precisa se colocar na cabeça do outro adversário. Você precisa ver como que o adversário tá pensando, o que ele tá sentindo, pra você tomar essa decisão. Você joga de acordo com o adversário. Então, se você estiver só jogando pensando na sua cabeça, você tá ferrado. Você vai perder muito. Então, você se coloca na ótica do outro jogador. Como cada ação que eu vou tomar vai soar para o meu adversário. Cada jogada que eu fizer, cada às vezes movimento físico, inclusive. Então é um jogo que você desenvolve muito essa habilidade de se colocar na posição da outra pessoa. Diferente. Então, essa foi uma das coisas que mais me ajudou. E outras coisas também, a análise de risco. Então, o poker é um jogo que é interessante, comparado aí, fazer uma comparação com o xadrez. Que eu até comecei a jogar recentemente. Muito legal. Mas uma comparação com o xadrez, aqui no xadrez, ele é um jogo em que todas as peças estão à mostra. Certo. Então, você tá vendo o que tá acontecendo. Você precisa entrar na cabeça do adversário também para entender qual que você acha que é a estratégia dele. Mas é um jogo de todas as peças à mostra. No poker, não. No poker, você tem suas cartas que ficam escondidas. Tem as cartas que são abertas. Então, parte das peças aí, né, são abertas, partes não são abertas. Então, além de eu ter que adivinhar qual que é a sua estratégia, eu tenho que adivinhar que carta que você tem. Então, um nível a mais de complexidade. E uma outra coisa é que o poker não é um jogo de vantagem direta.
Por exemplo, você pega um jogo como tênis. Você vai jogar tênis contra um profissional, a sua chance de ganhar é zero, né? Totalmente. Não é zero. O cara vai te dar um pau. No poker, mesmo contra um profissional, num curtíssimo prazo, você pode ter a chance de ganhar. Você tá arrumando desculpa pela rodada que o Rodrigo me contou que você perdeu de 2 amadores. Saiu rapelado, como diria assim, do jogo. Eu conheci o Rodrigo, meu atual sócio. Eu conheci ele jogando poker na casa do Érico. Rolou todo um convite lá, que vai ter um profissional que vai estar com a gente. Acabou que eu não ganhei nesse dia. Fui muito zoado. Mas eu falei, numa próxima a gente recupera. Acabou que não teve essa próxima até hoje. Tô esperando até aí, hoje. Fica marcado. Fica a dica aí, marca que ele tá louco pra recuperar esse dinheiro. Nunca esqueceu. Exatamente. Então o poker ele tem esse elemento que é... Você tem uma vantagem matemática. Você joga por uma vantagem matemática. Tá. E acho que no empreendedorismo tem muito isso, né? Porque você não controla todas as variáveis quando você vai empreender. Você toma suas ações buscando... Minimizar o impacto. Minimizar. Ou a variável. Mas você não controla tudo. Você vai fazer um lançamento, você não tem como saber qual que é o resultado. Total. Você tem como estimar. Você tem como tomar as ações que vão aumentar a chance do seu resultado ser melhor. Mas você não tem como controlar tudo. No poker é a mesma coisa. Eu costumo dizer que uma boa analogia com o poker com a vida é que você não escolhe as cartas que você recebe, nem as cartas que vão virar na mesa. Mas você escolhe como você vai jogar com as cartas que você recebe. Perfeito. Acho que isso daí já é um grande ensinamento para o empreendedorismo, né? Você sabe exatamente o que você pretende fazer, mas não necessariamente se vai corrigir, se aquilo vai fluir dentro do teu planejamento, né? Acho que, não sei se foi do próprio Érico que disse isso, ou foi você, não lembro, que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, né? Então, Total. Você planeja, mas necessariamente quando você vai para execução, isso tende a pegar caminhos alternativos. Isso derruba a gente como empreendedor. E você falou agora, Gui, sobre o próprio lançamento. Tá, beleza. Aí você, na tua trajetória, você se torna uma pessoa, um jogador profissional, tem todos os méritos, todas as conquistas, e da onde você impacta com uma pessoa lá com cara de louco, branquinha, que fala assim, não, eu vou te ajudar, um vídeo meio doido, mas ao mesmo tempo muito convincente. Como é que foi essa tua conexão com o digital? Tá, boa. Aí eu joguei profissionalmente 6 anos. Total do poker, demorei 1 ano para virar profissional e mais 6 anos que eu joguei profissional. E, realizei meu sonho, que era jogar profissionalmente poker, viajei o Brasil inteiro para jogar. Viajei pra Vegas várias vezes também. Isso então foi uma sensação única. Foi animal. Isso deve ser único, cara, de verdade. E o engraçado é que você, sendo um jogador de poker profissional em Vegas... um popstar! E você vai pra ganhar, né? Então, eu saía de Vegas com a viagem tudo paga e ainda no lucro, entendeu? Cara, a melhor coisa. Melhor ainda. Então cumpri uma fase ali que eu realizei um sonho. Só que chegou um determinado momento que eu atingi um certo platô ali na minha carreira. Não conseguia subir para jogos maiores, alcançar um nível maior. E aquilo foi me frustrando, porque eu sou muito movido a crescimento. E aí chegou uma hora que, cara, não tava conseguindo ultrapassar uma barreira, aquilo me incomodando. E aí eu olhava pra minha situação e eu não estava sendo um jogador porque era o que eu queria mais pro resto da minha vida. Eu estava sendo jogador profissional de poker porque era a única coisa que eu sabia fazer. Entendi. Então comecei a me questionar isso, se era o que eu queria continuar fazendo. Aí, sei lá, eu acho que passei uns 2 anos assim. Aí chegou em final de 2013, eu fazendo uma revisão do ano, assim, sempre gostei de final do ano, revisar o que aconteceu, planejar o próximo ano e tal. Aí eu falei, cara, eu acho que ano que vem eu vou fazer algo diferente. Não sei, faço ideia o quê, não sei se vou fazer uma faculdade, que inclusive... Só setou isso. Cara, eu quero fazer alguma coisa diferente, vou talvez jogar poker só parcialmente do tempo, enquanto eu tô procurando uma nova parada. E aí fui conversar com alguns amigos do poker, entre eles foi o Gabriel Goff, que era muito amigo meu, a gente viajava juntos e tal. Aí eu falei isso pra ele, falei, cara, ano que vem acho que eu tô querendo fazer alguma coisa diferente. E aí o Goff, ele era muito famosinho assim no poker, porque ele jogava jogos mais caros, jogava com os melhores do mundo, inclusive. E ele falava muito de desenvolvimento pessoal, de rotinas e tal. E a galera gostava. Meio que uma visão de um atleta, vamos dizer, um preparo físico de um atleta. Muito isso.
E aí eu conversando com ele, ele falou, Gui, eu tenho um projeto que eu quero lançar alguma coisa nesse sentido, desenvolvimento pessoal, não só para jogador de poker, mas para qualquer profissão. E eu comprei um curso aqui que ensina como é que faz uma parada na internet. Vê aí, assiste aí, me deu o login sem, assiste aí, vê se você gosta disso aí, a gente faz alguma coisa junto. Aí eu fui assistir, era o Product Launch Formula do Jeff Walker, não era nem o Eric. Era do Jeff? Do Jeff Walker. Caraca. Foi. Caraca. Aí assisti, cara, o negócio explodiu na cabeça. É engraçado, né? Como eu vivia numa bolha ali. No poker, pra mim, poker era um mundo gigante, era um mundo bem muito pequeno. específico, muito isolado, digamos assim. Aí eu olhei, caraca, dá pra ganhar dinheiro na internet com outra coisa, sem ser poker? Não sabia, dá pra ganhar até mais. Aí fiquei encantado. Nem tive a objeção de, será que isso é verdade, será que é mentira? Porque, pô, eu já ganhava dinheiro jogando baralho, né? Não dava pra você ter uma crença limitante, né? Não, já... Enfim, aí entrei de cabeça nesse mundo, aí comecei a construir junto com ele e a mulher dele, a gente fundou a High Stakes Academy, que foi uma empresa que a gente lançava cursos de desenvolvimento pessoal, que ele era especialista, eu fui muito da parte de bastidor, né? De fazer toda essa estrutura de lançamento e, obviamente, depois disso, numa linha do tempo paralela, o Érico resolve trazer isso para o Brasil, né? Profissionalizar isso dentro do Brasil, e aí começou, acho que a primeira turma, boa parte são os grandes dinossauros que tem hoje Com certeza. digital, acho que estava nessa primeira turma, se não me engano. Total. Eu entrei um pouquinho depois, logo em seguida já conheci o Érico, né? E aí depois entramos no mastermind dele. Na verdade, o primeiro o Goff entrou no mastermind, depois eu entrei no lugar dele. E aí a gente foi se interagindo mais com a galera daqui do Brasil. E aí você avança a gente avançando um pouquinho nessa linha do tempo, a High Stakes ela começa a ganhar um protagonismo muito grande, você efetivamente aprendeu muita coisa dali, e aí o próximo projeto você já está efetivamente já em contato com o próprio Érico, que é o Insider, esse eu queria entender muito, que acho que é a terceira temporada, né? Terceira temporada. Minha conta está na terceira temporada. E como é que foi essa conexão? Por que nasceu esse projeto efetivamente? Boa, legal. Então, eu fiquei 5 anos com a High Stakes, sendo sócio do Golf. Eventualmente a gente teve certos problemas, atritos, né? E aí eu saí da sociedade. E aí nisso eu tava no Plat ainda, né? Como membro lá dentro. E aí numa situação que eu tava, cara, o que eu faço agora? O que eu vou fazer? Se eu vou lançar alguém? Se eu vou empreender um novo projeto? O que eu vou fazer? Tava nessa indefinição. E aí eu falei, pô, vai ter o último encontro do ano ali no Plat. Vou falar com o Érico. Ele conhece um monte de gente, certamente vai me conhece também, alguém, né? Me conhece, então certamente vai me conectar com alguém, com alguma coisa que faça sentido. É bom ele estar sabendo que eu tô livre aí pra alguma coisa nova. Mas nunca imaginava trabalhar com ele. Aí, nisso que eu fui conversar com ele falou, Gui, vai ter o Insider, o evento do Insider amanhã, que é a mentoria dele. Fica mais uns dias aí que eu acho que eu tenho uma parada que faz sentido pra você. Aí eu falei, beleza. Aí eu estendi a viagem lá em Brasília, né? Eu morava em São Paulo. E os encontros do Plat eram em Brasília e o do Insider também. Aí estendi minha viagem. E aí participei lá do Insider nos bastidores ali, participando mesmo. Já tinha turma 1, né? Foi a primeira turma. Foi a primeira turma. Foi a primeira turma. Era o último encontro da primeira turma. Ia renovar pra ter a segunda. E aí eu me senti muito bem lá. Eu falei, caramba, legal, uma galera querendo construir um tipo de negócio que eu já tinha construído por 5 anos, tive muito sucesso. E eu falei, pô, consigo contribuir muito pra essa galera. Legal. Porque pra mim é muito importante estar num projeto que eu sinta que as minhas habilidades, eu consigo contribuir. Total. Entendeu? E eu falei, cara, eu acho que aqui eu consigo ajudar muito essa galera. E pô, tá estando perto do Érico, o tanto de possibilidade que pode acontecer, pode ser uma oportunidade muito legal. Aí beleza, aí participei lá. Aí logo na sequência teve o evento ao vivo do Érico. Ele vendeu uma caralhada de Insider lá. Então, tipo, sei lá, triplicou o tamanho do Insider, umas 200 pessoas, foi para umas 700 pessoas. Aí, isso em São Paulo, né, foi o evento. Aí eu encontrei com ele
num café, tomamos um café. E aí ele fez a oferta irresistível. Só que não foi em 3 vídeos, né? Não foram em 3 vídeos, foram... Depende, pode ser que depende do ângulo, né? Pode ser que a primeira abordagem, a segunda abordagem e o pitch no final. Foi. E aí, cara, eu tava em São Paulo. Eu morava sozinho, solteiro, não tinha nada me prendendo em São Paulo. Aí a proposta dele era pra se mudar pra Brasília. Uhum. E aí eu falei, vambora. Fechei. Fui pra Brasília, me mudei. Então, tipo, sei lá, a gente conversou nesse café e foi, tipo, dia 5 de dezembro. Dia 12 de dezembro eu já tava sentado lá pra primeira reunião que eu participei lá. Caraca. Dentro da Ignição. E esse era um projeto, me corrija se eu estiver falando bobagem, que o Érico não tinha um ponto intermediário, né? Ele tinha a fórmula e o próximo passo, basicamente, era o Plat, que era um canyon de distância, né? Sim. De um ou outro. O cara tá no Plat, já tá faturando 2 milhões por ano. E o fórmula, o cara precisa minimamente aprender a empacotar o conhecimento dele e vender isso em escala. Então, aí ele nasceu, eu lembro, eu acompanhei um pouquinho desse nascimento e depois eu vi uma proporção assim, absurda de crescimento no Insider, obviamente, porque ele começou a se tornar, acho que até um protagonista da esteira dele, não sei. Hoje acho que é o principal o produto pelo menos que assim, gera mais receita dentro do... Para ele, não vamos falar de números, porque é gigante. Mas acho que a condição aqui que eu queria entender, Gui, de ti, cara, dentro do lançamento, e tem um feedback, a gente conversou, você mandou um link do teu projeto novo tal, e tudo mais, a gente vai falar dele aqui, mas cara, a hora que eu olhei ali a página e tudo mais do lançamento, eu já vi assim, clássica, assim, sem perfumaria, nossa, assim, clássica, eu falei, caceta, tá aqui o que é realmente que funciona de verdade, né? Mas eu queria ouvir de você, cara. O que você acha que dentro de um lançamento, e até porque a gente tem agências que fazem lançamento dentro do nosso ecossistema, cara, o que você acha que hoje são pontos fundamentais de um lançamento para que ele, minimamente, ele dê retorno, né? Dê o resultado? Boa, pergunta boa. Eu acho que, assim, uma coisa que é um erro muito comum, eu já lá no Insider a gente mentorou milhares de pessoas, né? Então a gente vê muita coisa acontecer e acompanhar a pessoa assim do zero até muitas vezes chegar na faixa preta que a gente chama, que é os 2 milhões por ano. E uma coisa muito comum é o seguinte: marketing é uma parada que as pessoas tendem a achar que sabem. Total. Então, cara, você vai fazer uma cirurgia do coração, você não vai falar pro cirurgião como que deve ser feita a cirurgia, né? Você não vai dar pitaco. Agora, marketing não. Você vai aprender marketing com alguém, você sempre... assisto propaganda na TV. Eu sei o que funciona. Eu sei, vejo anúncio na internet. Então, acho que o principal pilar é que se você vai seguir alguma metodologia, alguma estratégia, cara, segue aquela estratégia, domina ela do jeito que ela foi orientada pelo mentor. Depois pode quebrar as regras, mas depois que você passou por toda a experiência, é muito fácil você querer reinventar a roda achando que tá arrasando. E eu aprendi isso porque eu tentei também. Cara, primeiro lançamento que eu fui fazer, assistimos lá a fórmula e tal. Isso na High Stakes ainda. Isso na High Stakes. Aí a gente assistiu lá e aí ia fazer o lançamento interno, né? Que agora chama lançamento clássico. Que são 3 CPLs e depois o vídeo de vendas. Aí a gente falou, 3 CPLs, 3 vídeos, né? Que são os vídeos que antecedem o lançamento. Não precisa tudo isso. Vamos fazer depois a gente já faz o vídeo de vendas. Beleza, gravamos inclusive esse vídeo. Aí a gente foi para os Estados Unidos, foi no evento lá do Brandon Burchard. E aí foi que a gente conheceu uma galera brasileira lá, o Eric tava lá, Chris Franklin, tava o Vitor Damasio. Aí foi o Goff e o Damasio no coquetel lá do evento e tal. Aí a gente contando do primeiro lançamento que a gente ia fazer pro Damasio. Damasio já ficou louco, velho. Não, vocês estão loucos, vocês vão sair. Segue o negócio. Segue, velho. O negócio já foi testado 1 milhão de vezes e tal.
Aí o Goff começou a ficar irritado, porque achou que o Damasio tava falando que o nosso lançamento não ia dar certo. Ele se sentiu, tipo, ofendido, tá ligado? Aí o Damasio falou, não, cara, não é isso. Vocês vão fazer, vai vender, não vai dar errado. Só que se vocês estiverem seguindo exatamente passo a passo, vai dar muito mais. Aí nisso deu uma acalmada e eu falei, pô, verdade, vamos seguir certinho. Jogamos fora aquele vídeo, fizemos os 3 CPLs certinho, depois com vídeo de vendas. E foi o primeiro lançamento, já foi 180 mil reais. Caraca. Foi 6 em 7, já no primeiro lançamento. De cara. De cara. Então é muito tentador você querer mexer nas coisas, porque parece que faz sentido. Isso eu tô falando especificamente do lançamento, ainda mais que vale para qualquer coisa, né, Thiagão? Total. Acho que, pô, você tá se dispondo a seguir uma metodologia, cara, segue ela do jeito que foi orientado. Total. Então, E eu vejo isso, e você também, obviamente, pelo teu novo projeto, vai se deparar e está se deparando bastante, é a ansiedade do empreendedor. Eu vejo eles querendo rapidamente o resultado, ou efetivamente o julgamento da entrega completa. E esquece do maldito ensinamento que tá ali dentro. Tipo assim, tudo bem, eu não tô aqui querendo que você goste do meu conteúdo, que eu vou te colocar durante 12 meses, que você acha ele incrível, que 90% no final você vai dizer assim, valeu 90%. Não, cara pálido, eu quero que você pegue o primeiro ensinamento que coloque em prática e já comece a mover o teu negócio. Que no final de 12 meses você fala assim, Thiagão, tá pago, eu nem preciso, tipo, manda aqui a renovação que eu vou pro ano 2, 3 e vambora. É isso que eu quero de você, eu quero que você cresça dentro do ecossistema. Não quero que você tenha essa ansiedade. Mas tem, assim, não tem jeito, tem. Eu converso com os empreendedores e boa parte, a gente tem um processo de avaliar, né, mensalmente, enfim, o time de experiência é um time muito dedicado em cima disso e realmente coleta uma série de insights. Mas, de uma maneira, às vezes, espaçada, eu puxo um outro e converso, né? E o único padrão que eu tenho aqui é que o empreendedor fala assim, poxa, acho que essa entrega caiu, ou entrou numa rotina, eu não tive mais tempo e tudo mais. E eu falo assim, tá, beleza. Mas e aí? Quantos negócios você olhou pra dentro e fez? Não fiz. Exato. Cara, você tem 300 negócios ali dentro, você não fez negócio com ninguém. Ok, tudo bem, tudo que você me colocou aqui da imersão, dessa aula, eu vou anotar e obrigado, e a gente vai fazer. Não é essa a minha preocupação. Ela vai ser uma melhoria contínua. Eu não quero que isso nunca vai estar bom o suficiente. Tá tudo bem pra mim isso. Mas a minha preocupação é assim, cara, você tá com a faca e o queijo na mão, tá dentro do ambiente pelo qual eu te dou todas as ferramentas para você fazer negócio e criar network, criar uma rede forte de relacionamento, e você tá mais preocupado com o Zezinho da tua empresa que é XYZ e não tá vindo para esse momento. Cara, eu fico maluco. Eu fico maluco com isso. Assim, se entendesse o princípio e fundamento de um negócio, que é, principalmente quando você lidera o negócio, é pelo quê? A cadeira do empreendedor não é cadeira na operação. Não é cadeira no comercial e não é cadeira no marketing. A cadeira do empreendedor é estar onde o negócio dele mais precisa e pelo qual ele vai colocar menos esforço, mais resultado. Total. E muitas vezes está relacionado a conectar com outros empreendedores. E mesmo assim, tem que puxar muita força, muita atração nisso. E Gui, dentro do Insider, obviamente que se eu te pedisse para você me listar tudo que você teve de conhecimento e de habilidades que foram adquiridas, isso acho que você ficaria falando aqui pelo menos uns 2 anos. Mas assim, tipo assim, o que mais te marcou em matéria de experiência ou aprendizado ou percepção dentro desse tempo que você desenvolveu? Vocês começaram, tinham quantos membros no Insider? Quando eu entrei tinha 700. Quando saiu tinham? Uns 2.000 e pouco. Então deu um bom crescimento, bom boom, né, em cima disso. Mas cara, daí o que você realmente leva assim, fala, poxa, quando você pensa no Insider, você fala, imediatamente, isso daqui para mim foi muito importante, muito útil. Cara, acho que o maior aprendizado que eu tive, para mim, assim, foi a didática. Então, aprendi, fala mais. Gostei.
aprendi muito, principalmente com o Érico, assistindo e... o Érico da questão da didática, porque era muito desafiador lá, porque a gente pegava gente que estava do absoluto zero, que às vezes nem tinha assistido a fórmula de lançamento, né, o curso, e gente que já estava fazendo 100 mil reais em 7 dias. E aí, a gente tinha que montar palestras para os eventos do Insider, em que eu não podia deixar o cara mais avançado ficar falando, pô, esse negócio é muito básico, e não podia deixar o cara que é básico, o cara que tá no começo, faixa branca, né, ficar, não tô entendendo porra nenhuma que esse cara tá falando. Então, isso era muito desafiador. E aí eu aprendi muito lá como você conseguir fazer uma palestra, fazer uma apresentação. E palestra, enfim, é uma forma de você se comunicar, né? Mas em todas as formas. Quando fazia aula online, né? Que a gente fazia Implementation Day, ficava um dia todo online com a galera, ajudando eles a implementarem. Como é que você faz para conseguir trazer isso? Porque é muito fácil quando você é uma pessoa com mais experiência, você soltar uma palavra lá de, sei lá, lookalike, pô, é muito básico pra quem já é mais experiente, mas pra quem tá começando, cara, que porra que é lookalike? Entendeu? Então é muito desafiador você conseguir trazer coisas complicadas de uma maneira muito simples. Então aprendi muito isso lá com o Érico. Eu posso dar algumas dicas aí de algumas coisas. Gente, a gente vai vender esse conteúdo depois, o pré-pod, o backstage e tudo isso. Ó, vou falar uma parada simples, né? Mas que muita gente não faz. Quando ficou definido que ia sair lá do Érico, eu fiz muita questão de fechar muito bem com eles lá. E aí uma das coisas que eu fiz foi... Eu criei tipo quase um curso de tudo que eu fazia lá. Então, como fazer cada Implementation Day, como construir a palestra, até como fazer reunião com o Érico para apresentar a palestra. Até esse dia, como fazer, que fazer quando o Érico te interrompe numa reunião. Até isso eu deixei lá. E aí, essa parte da didática, deixei várias coisas assim, não coisas que eu criei, mas coisas que a gente aprendeu lá, e aí eu procurei sintetizar de uma maneira didática lá pra galera. E aí um dos fatores ali eu chamava de Jack Stripador. Você vai explicar uma coisa, o que o Jack Stripador faz? Ele vai por partes. Então vou dar um exemplo. Você pega e fala a frase, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Você consegue entender o que é. Sim. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Mas, cara, essa única frase, olha o tanto de coisa. Cara, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Quem que é o rei de Roma? Total. Por que o rato roeu? O que tem na... como é que ficou a roupa depois que ele foi roído? Então, cara, uma única frase, você consegue quebrar em várias coisas. Legal. Né? E aí, uma das palestras que eu fui fazer no evento ao vivo lá, de 8 mil pessoas em São Paulo, que é o Mundo FL, eu fiz uma palestra em que uma das sacadas era, basicamente, vou falar uma frase, talvez muita gente não vai conseguir compreender, quem é mais básico não vai conseguir compreender tudo. Mas, basicamente, a sacada era otimizar a página de obrigado para trazer mais leads pro grupo de WhatsApp. Total. Então, porra, olha o tamanho dessa frase. Aí, beleza. Se eu estou ensinando isso para alguém mais avançado, eu não preciso explicar. Ele já sabe que no lançamento você converte o lead pelo e-mail e na página de obrigado você chama para um grupo de WhatsApp. Se você está otimizando, você está melhorando a taxa de conversão para ter mais pessoas entrando no grupo. Total. E não preciso explicar muito. Mas para uma pessoa que não sabe nem que precisa ter um grupo de WhatsApp no lançamento, essa pessoa vai ficar completamente perdida. Então, quando eu fui apresentar essa sacada na palestra, eu tive que quebrar por partes. Então, primeiro eu expliquei por que é importante você ter um grupo de WhatsApp no seu lançamento. Cara, porque o WhatsApp vai ser um grupo em que você vai enviar notificações para as pessoas participarem do seu evento, do seu lançamento. Se mais pessoas participam, consequentemente, mais vendas você tende a ter. Beleza, então por isso que você precisa ter um grupo de WhatsApp. Tá, e por que você convida na página de obrigado? Pô, a pessoa acabou de se cadastrar, é o melhor momento para você trazer ela para o grupo. E otimizar é o quê? Otimizar é você melhorar a performance daquela página. Se você trouxer uma página que traz mais gente para o grupo de WhatsApp, melhor vai ser a quantidade de pessoas no grupo,
consequentemente, mais pessoas vão participar do seu lançamento, consequentemente, mais vendas você vai fazer. E isso é uma coisa que muita gente não faz quando vai explicar algum determinado assunto, quando tem um público mais iniciante. Pega e fala, otimizar a página do obrigado para trazer mais leads para o grupo de WhatsApp, e a pessoa que não entende vários desses pontos vai ficar boiando lá, pô, não entendi nada. Vai até muitas vezes achar, pô, esse cara é muito bom, super inteligente, total. Mas e aí, como é que a pessoa vai conseguir aplicar? Então, esse é um dos pontos que eu aprendi lá, né, em relação à didática, que o Eric faz isso muito bem. Ele, cara, é como se ele pensasse em cada pessoa que estivesse lá na plateia ali assistindo, e como que ele pode trazer uma comunicação que todo mundo vai se sentir ouvido. Tipo, pensar, pô, o cara acolhido, tá né? Acolhido, exatamente. Total. Se sentir acolhido. Total. Então, pra mim, cara, esse foi o maior aprendizado que eu tive no Insider pessoal, assim, que eu consigo aplicar pra qualquer coisa. Inclusive, isso vale não só pra se você tá ensinando um mentorado, vale pra quando você tá orientando um colaborador. Porque às vezes a gente vai delegar e só fala pro cara o que ele tem que fazer. E não explica qual que é a importância de cada ponto, por que é assim, por que não é de um jeito diferente. Total. E essa ausência de clareza e muitas vezes ela vem acolhida de muita pressa, enfim, um desejo dele entregar, né? Na verdade, eu estou entregando essa condição pro colaborador. Ela é a primeira semente do caos. E eu acho que e tem dois pontos que pegam muito forte. Primeiro que é o caos, porque a partir do momento que você dá a missão, mas não explica o motivo da missão, você imediatamente mata um processo de melhoria. Porque eu vejo assim, eu vejo muito empreendedor com um ego também, Gui, muito forte, de achar que porque ele desenvolveu aquilo no passado, porque ele começou de algum jeito, a partir daquele momento, essa missão, só ele sabe fazer bem feito. E assim, de verdade, quando eu comecei o Partners aqui dentro da Ventures, cara, fui o funcionário 1 dessa parada toda, né? Eu quis, se deixasse por mim ainda, os encontros ainda eram pelo Zoom e a medição da satisfação era ainda um link de, tipo, puta, Google Forms. E hoje, olha o tamanho que isso daqui fica, eu não tenho a capacidade de levar isso daqui para esse nível. Então, assim, eu tive que ter simplesmente uma habilidade única de trazer pessoas engajadas e competentes o suficientes e conseguir fazer com que elas trabalhassem unidas em direção a uma missão. Esse é o principal ponto que eu tenho que fazer aqui dentro. Isso é até hoje. Então, escuto lá um empreendedor que fala assim, pô, não consigo sair da operação. Então, cara, o que você está fazendo na operação? Ah, mas é porque se eu não fizer, meu time não consegue entregar. Então, cara, que time você tem na mão? E provavelmente, assim, de verdade, Gui, eu falo abertamente, 90%, se eu pegar hoje dentro do Partners, e não é uma prepotência ou arrogância, eu sentar ali e olhar e acompanhar, que eu dizia assim, meu time não tem capacidade, eles batem cabeça, eu sentar e olhar ali dentro, provavelmente 2 fatores vão acontecer, distanciamento e o empreendedor, ele é o gargalo, ele atrapalha o time. Não é o time que não tem capacidade ou competência suficiente de executar. Provavelmente ele atrapalha o time, ou ele centraliza demais, ou ele não sente confiança, ou ele não dá campo ou pista para as pessoas opinarem, desenvolverem, melhorarem o processo. Então, assim, não, é um receio, entendo que é o receio, porque às vezes o cliente já está inflamado, já pode perder essa conta, e essa conta é importante para o business, eu entendo essa parada. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que matematicamente faz o menor sentido. Você, como dono, você tem as mesmas 24 horas do Elon Musk, do Flávio Augusto, do Érico, do Gui, Cardoso, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Você vai dormir boa parte delas, outra parte você vai estar no celular, enfim, vai sobrar um tempinho para você se dedicar ao teu negócio profissional. E o empreendedor vai ter que olhar isso, vai ter que olhar o fiscal, vai ter que olhar as vendas, vai ter que olhar o marketing, vai ter que olhar blá, 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 conversar com um, com o outro. Então você vai ter 20 a 30 minutos para se dedicar à área de realmente de presença e dedicar a parte operacional disso. 30, 20 minutos. E você tem uma equipe que está lá 8 horas só pensando nisso e você não dá pista para esses caras proporem a ideia. Você vai lá porque o negócio é meu e eu sou o rei da cocada preta e tem que fazer desse jeito. E ao invés de sentar e discutir, parar todo mundo e falar, gente, vamos organizar a casa aqui? Vai lá de cima, vai lá na missão, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão fazendo isso? Qual que é a ideia disso?
E uma das coisas que você me falou aqui, e eu já consegui pescar e realmente faz parte da tua essência, é, cara, colaborar. Colaborar, ajudar. Então, assim, tá na tua essência. Então, provavelmente, tudo que você for colocar para fora profissionalmente na tua vida, eu acredito que vai estar muito atrelado a esse senso de melhoria, de ajudar as pessoas, né? Então, provavelmente, esse vai ser esse é o grande core do teu negócio. Então, provavelmente, natural, você vai atrair pessoas que gostam disso, que fazem isso, que entendem que isso tem valor, tem propósito. E aí você começa a construir uma estrutura que dá certo. Que é basicamente os princípios e fundamentos, quando a gente volta lá no início do nosso podcast, que a maioria ignora. Que é o que? O hack. Puta, eu quero checklist, me dá esse software aqui que vai resolver o problema. Contrata uma pessoa sênior que com um salário mais alto vai resolver. Pode ser que resolva, mas num curto espaço de tempo e vai te criar um problema maior. E olhando para essa linha do tempo e avançando um pouquinho, Gui, sai do insider, mas efetivamente já é público isso que você deixou, tudo muito bem arrumado, tá tudo muito bem contigo, com o Érico e tudo mais, mas o que te motivou a agora entrar para esse novo rumo, para esse novo projeto, enfim, qual foi o clique que te deu para falar, não, acho que aqui já foi o suficiente? Boa. Então, eu sempre fui empreendedor, né? Então, eu considero a minha primeira temporada aí como jogador de pôquer como, de certa forma, empreender, né? E depois, quando eu fui trabalhar com o Érico, foi para ser um colaborador lá dentro. Então, eu não era sócio, né? Não estava empreendendo efetivamente. E minha visão nunca foi desistir de empreender e agora vou trabalhar numa empresa. Nunca foi isso, quando eu fui para lá. Tanto que, quando a gente conversou que ele fez a proposta, uma das coisas que eu perguntei eu posso continuar lançando, posso ter um projeto empreendendo em paralelo, se isso é um problema? Ele falou, não, pode fazer que não é um problema. E aí eu tentei, em paralelo, fazer alguns projetos, mas, cara, foi muito difícil conciliar. Porque Sim. Ou eu ia dedicar mais tempo para esse projeto paralelo e deixar a desejar meu trabalho no Insider, o que eu não queria fazer, ou simplesmente, cara, não consegui deslanchar, né, nesses projetos. E uma outra possibilidade que eu vislumbrava era, de repente, lá dentro surgir alguma oportunidade de partnership ou algo no sentido de virar sócio ou construir alguma coisa que eu seja sócio lá dentro. Enfim, nada que tenha sido prometido, mas, tô lá dentro, de repente surge alguma possibilidade nesse sentido. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, tô vendo que não consegui dar conta de empreender em paralelo e não sei se vai ter uma possibilidade de virar sócio lá dentro. Aí eu comecei a pensar, cara, eu acho que daqui a uns anos eu não me enxergava sendo só um funcionário dentro de uma empresa, né? Nada de errado com isso. Meu perfil, né? Até falo, a decisão que eu tomei foi minha. Não é um negócio de, todo mundo tem que fazer isso. Não, cara, tomei a minha decisão de acordo com o que eu sempre vivi. Né? Eu sempre fui empreendedor. Então, eu não fui um funcionário que agora saiu para empreender. Não, eu sempre fui um empreendedor que passou um período como funcionário. E aí era muito difícil de tomar alguma atitude ali, de sair ou de fazer uma coisa diferente, porque eu gostava muito de lá. Gostava muito das pessoas que eu trabalhava, Legal, né? Gostava muito dos alunos, gostava muito do sócio, né? O Érico, o Hugo e a Pri. Então, tipo, tudo era muito bom. Financeiramente era muito bom também. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Foi um período que eu fiquei, sei lá, 1 ano, meio que, cara, como vai ser, não sei o quê. Lidando com terapia também, né? Que eu faço terapia faz 6 anos, 5 anos. E aí eu tive uma ideia, né? Que era conciliar as duas coisas. Eu pensei, se eu trabalhasse meio período lá, fazendo exatamente as coisas que eu faço, metade do tempo, né? E tivesse meio período para poder empreender, fazer outras coisas em paralelo, eu acho que poderia funcionar. De repente, as coisas que eu estou fazendo empreendendo podem ajudar em aprendizados que eu posso trazer para dentro do Insider. E aí eu tive essa ideia, e aí propus para eles eu mudar o meu formato lá nesse sentido. Só que a gente acabou não chegando num denominador comum ali. Num acordo que funcionasse para os dois lados. Aí eu tive que tomar a decisão de sair. Caraca. Com muita dor no coração. E
E isso foi final do ano passado, né? Final de 2022. Aí a gente foi conversando, definiu ali em janeiro que eu ia sair efetivamente. Aí fiquei até final de janeiro, ainda sem ter fechado nada. É isso que eu ia te perguntar. Pra empreender. Mas você não tinha ainda qual o caminho que você ia, o que você ia abrir, o que você ia montar, não tinha ideia. Eu tinha algumas possibilidades de pessoas que eu fui conversando nesse momento que eu tava nessa definição, mas eu não tinha fechado efetivamente nada. E aí eu fiquei 2 dias desempregado. Passeando com o cachorro 3 horas da tarde. E eu falei, não aguento mais. Nem sei se existe Malhação, eu ia falar assim, assistindo Malhação, mas nem sei se existe Malhação. Não faço uma ideia. E aí eu postei, né, no meu Instagram que eu tinha saído lá da ignição, do Insider e tal. Meu, Choveu de gente falando comigo, fui extremamente assediado. E aí o que eu queria, né? Qual que era a minha mentalidade para eu tomar a decisão de qual que seria meu próximo passo? Eu tinha algumas coisas em mente. Tá. Então, uma coisa é que eu não queria entrar em um novo projeto que eu fosse conflitante com o Érico, com o Insider. Tipo, eu entrasse num outro projeto que fosse ensinar lançamento, fosse ensinar algo que concorre ali diretamente. Me sentiria muito mal de fazer isso, né? Acho que não seria legal com eles. E nem seria o que eu queria fazer. Pô, se eu fosse ensinar lançamento, eu já tava lá. Eu continuaria lá e tá tudo certo. Exato. E teria que ser algo que eu estivesse empreendendo, porque também, novamente, se eu fosse trabalhar em outra empresa, pô, já tava no melhor lugar do mundo para mim. E outro ponto é que eu pudesse aproveitar as habilidades que eu construí nesses últimos anos, que eu pudesse aproveitar meu conhecimento de marketing digital e que eu pudesse aproveitar também meu conhecimento de mentorias, né, que passei os últimos 4 anos construindo mentoria, e a parte de poder falar de frente para a câmera, de ensinar as pessoas. Então isso é algo que eu gosto muito de fazer, que aprendi muito a fazer. Legal. E aí a parada que uniu todos esses pontos foi com o Rodrigo Bins, que virou meu amigo lá em Brasília. Conheci ele, inclusive, através do Érico, nessa mesa de poker que eu falei. Que você perdeu uma boa grana. E aí ele tinha construído nos últimos 3 anos uma agência de marketing para restaurantes. Legal. Então, só atende restaurante, faz o marketing digital e ajuda o restaurante a bater recorde de vendas. E aí tem cerca de 40 clientes de restaurantes, desde clientes mais conhecidos aí, como Coco Bambu, Pizza Hut, Domino's, Mania de Churrasco, e outros clientes mais locais ali de Brasília, vários restaurantes lá de Brasília. E aí ele construiu essa agência despretensiosamente, era um negócio em paralelo, enquanto ele fazia outras coisas, inclusive a gente fez lançamento junto, né? Um desses projetos eu fiz lançamento junto com ele. Legal. E aí, de todas as coisas que ele foi empreendendo, a agência foi o que se manteve ao longo desses anos, crescendo e despontando. E aí ele participou de outras mentorias também de agência, foi participando de eventos, de outras coisas, e foi vendo que, cara, dentre os mentorados dos lugares que ele estava participando, ele tinha um maior faturamento, tinha melhor margem de lucro, e aí ele falou, pô, tô fazendo alguma coisa diferente aqui. E aí, como ele já era desse mundo de infoprodutos, marketing digital, ele teve a ideia de montar uma mentoria para donos de agência e gestor de tráfego. E para agência de marketing digital, né? Total. E aí ele tinha começado, essa mentoria estava muito no iniciozinho, e aí ele me chamou. Aí, sabendo que eu ia sair lá do Érico, ele me chamou, a gente foi conversando, e eu vi que era uma oportunidade que eu poderia agregar muito com as habilidades, porque, pô, é marketing digital, então tenho muita experiência nisso. A agência é um mundo novo para mim, né? Então, mas, pô, como é marketing digital, certamente não devo demorar muito tempo para entender. Aí, é mentoria, então, pô, poderia pegar um projeto de começar uma mentoria do zero, construindo, podendo usar tudo que eu aprendi. E, por ser marketing digital, eu poder também estar ensinando dentro dessa mentoria. Pô, que legal. E aí, o Rodrigo, eu já conhecia ele, né? A gente virou amigo pessoal, então é uma pessoa que eu já tinha uma certa afinidade ali. E aí eu falei, vambora, topei. Aí eu virei sócio dele, tanto da agência quanto da mentoria, e estamos construindo aí. E fala um pouquinho desse projeto, Gui. O que é o projeto Ultra?
Realmente, para quem não faz ideia. Show, legal. A gente construiu uma mentoria chamada Mentoria Ultra. E aí a ideia dessa mentoria é a pessoa construir ou fazer uma transição para se tornar uma agência ultra nichada. Legal. A gente vê que isso é uma oportunidade muito grande no mercado, em que a gente vê várias agências crescendo. Só que quando você atende qualquer tipo de nicho, você atende desde o salão de beleza até a loja de carro, você cria uma estrutura que é mais complexa. Sim. Então, para você entregar estratégia para uma loja de carro, estratégia para um salão de beleza, depois para a loja de material de construção, todos os nichos diferentes, cara, para cada nicho que você for entrar, você vai ter que desenvolver aquela estratégia do zero. Então, é mais difícil de entregar, é mais difícil de você trazer grandes resultados também para os clientes. Porque você não tem como você dominar todos os negócios, né? É muito mais difícil. E você precisa também de uma operação mais sênior, que é um gestor de tráfego que vai fazer os anúncios. Para cada um desses tipos de negócio, o cara tem que ser muito bom. E o que o Rodrigo fez quando ele construiu a agência dele? Ele só atendeu o restaurante. Então, quando entra um novo cliente, é um restaurante, a gente já sabe toda a estratégia, já sabe o que funciona, o que não funciona. A gente não precisa ficar testando com o dinheiro do cliente. Perfeito. Entendeu? Porque já teve muito aprendizado. Então, ajuda muito na entrega e ajuda muito na venda. Porque, para pra pensar. Se o seu iPhone quebra, você vai levar o seu iPhone para consertar. Aí, de um lado, tem uma loja de eletrônicos. E no outro tem uma loja de conserto de iPhone. Da Apple. Você vai em qual? Você vai na de iPhone. Óbvio. Então, quando você se posiciona como uma agência nichada em um mercado específico, como, por exemplo, a gente se posicionou em restaurante, a gente tem mentorados que se posicionaram, por exemplo, em loja de bateria de carro. Você imagina um dono de loja de bateria de carro ver uma agência que é focada, específica em loja de bateria de carro. Fica muito mais atrativo. Então a gente vê que ajuda nessas duas áreas, tanto na parte da venda quanto na parte da entrega. Que legal. Porque assim, a gente vê pessoas que levantam duas bandeiras, né? Pô, nichar, mas vai estar restrito a esse público e depois, poxa, o cliente pode achar que isso é concorrente, pô, vai me ajudar aqui, mas depois também vai ajudar meu concorrente. Mas como é que vocês quebram essas crenças que tem? Então, depende do tipo de negócio, porque tem negócio, por exemplo, restaurante, cara, o cara consome consome no outro. 3.500, acho que só em São Paulo. É possível você pegar o mercado inteiro. Não, é surreal. Mesmo que tenha o problema da concorrência, vamos dizer que esse problema da concorrência seja real e que você não possa pegar nenhum negócio. Você pode ter um negócio por cidade. Vamos botar numa situação dessa, né? O que não é verdade. Você pode ter vários na mesma cidade. Tanto que os nossos 40 clientes, acho que quase todos são. Os 90% são de Brasília. Caraca. E a gente tem múltiplas hamburguerias. A gente tem Pizza Hut e Domino's em Brasília, entendeu? Já é um duelo de concorrentes. Exato. Né? Então, e a gente nunca teve problema de ter concorrência. Mas digamos que isso seja um problema. Cara, a gente tem mais de 200 cidades. Eu vou falar, talvez eu esteja levemente errado na exatidão. Mas a gente já mapeou isso. Tem mais de 200 cidades com mais de 100 mil habitantes, se não me engano, no Brasil. 200 cidades. A forma que a gente ensina a você vender é você conseguir vender de R$3.000 por mês acima, ou acima, né, de contratos recorrentes, 3 mil por mês. Pô, tem 200 cidades. Se você tiver 33 clientes, você já faz 100 mil por mês. Sim. Entendeu? Sim. 33 clientes de 3 mil por mês, você já faz 100 mil. Ou seja, se tiver... E o que é o melhor cenário, né? Porque você não tem concentração de faturamento em uma única conta. Então, se essa conta oscila, o teu negócio não sofre. Exatamente. Então, cara, o mercado é gigantesco. E a gente vê que lá fora, nos Estados Unidos, já está começando a ser uma tendência maior de ter essas agências ultra nichadas. Tem a agência lá que é nichada em ar-condicionado, manutenção de ar-condicionado. Empresa de manutenção de ar-condicionado. E fatura $400 mil por mês. Tem agência que é nichada em quiroprata. Fatura $100 mil por mês. Quiroprata, faz aquelas massagem, movimento. Exato. Então, isso tá mais forte lá nos Estados Unidos do que tá aqui. E a gente sabe que, cara, o que acontece nos Estados Unidos vem pro Brasil. 5, 10 anos tá chegando aqui. Exatamente. Então,
Então a gente viu essa oportunidade de certa forma, liderar esse movimento de agências ultra nichadas aqui no Brasil. Então é isso que a gente tem feito. Cara, e agora a gente parece que não vai rápido, né? A gente tá caminhando pro final. Cara, a gente falou muita coisa legal. Gui, mas agora pra onde vocês estão indo, cara? Pra onde vocês estão mirando? Obviamente, já deu pra ter uma pequena ideia onde vocês querem bater efetivamente, mas quais são os planos que vocês estão olhando para os próximos meses no negócio de vocês? Boa, legal. A nossa visão de mais longo prazo para essa parte da mentoria, eu pretendo replicar aquilo que eu consegui ajudar a crescer ali dentro do Érico, foi o Insider e Plat. Legal. Então o Insider sendo uma mentoria e o Plat sendo um Mastermind. Para quem não sabe a diferença de mentoria e Mastermind. Mentoria, você tem um mentor que direciona aquele grupo, das orientações para aquele grupo. Mastermind, ele não é uma troca de um mentor para muitos. O Mastermind é uma troca entre os próprios membros, que um vai direcionando o outro, não só aquele mentor. O mentor acaba sendo mais um host disso. Um host ali, que ajuda aquele grupo a se integrar melhor. Mentoria funciona... Mastermind, ele funciona mais quando o grupo tem já um certo nível de experiência. Porque não dá para você pegar um monte de gente que está iniciando, um guiando o outro, vai ficar cego guiando cego. Então não adianta. Então tem essas duas diferenças aí. Então nossa intenção é criar um insider para agências ultra nichadas e posteriormente a gente ter um mastermind. Né? Hoje a gente está na mentoria, a gente tem 62 pessoas que estão sendo mentoradas por nós. Legal. Aí estamos crescendo a mentoria para depois ter um mastermind. A gente quer fazer evento presencial também, que eu acredito que é a melhor forma possível de você escalar uma mentoria, trazendo eventos presenciais, para usar, não só para entregar conteúdo, mas também vender a mentoria. Lançar ela dentro do evento, né? Exato. Então esse é um plano mais de visão, assim, que a gente tem para esse negócio. Pô, parabéns, Gui. De verdade, para mim, de novo, ficava aqui horas e horas, mas o outro Gui mata a gente se a gente fizer isso. Brincadeira à parte. Gui, de verdade, cara, obrigado por você ter vindo aqui, obrigado por você ter dividido um pouquinho do teu conhecimento. Eu fico muito feliz por a gente ter chego aqui. Eu acho que a gente conseguiu tirar bastante insight. Mas, Gui, agora senta a bala e dá todas as redes sociais, site, onde que acha você, qual o novo projeto. Fala do Rodrigo também, um abraço. O Rodrigo também está convidado para vir bater um papo aqui com a gente. Show, fechado. Então vamos lá. Rede social, meu Instagram, @GuiCardosoGC, né? GC de Gui Cardoso mesmo. Na época já tinha Gui Cardoso. Gui Cardoso, vou pôr o quê? Inveja de quem conseguiu Guilherme Cardoso. Então, @GuiCardosoGC. Aí o Instagram do Rodrigo, né, que é meu sócio, ele tem postado mais conteúdo dessa parte de agência, né, mas eu vou começar a postar conteúdo também. E aí o Instagram dele é @RodrigoBindes, né, BINDES. Boa. A gente até tava pensando, Bindes e Cardoso, vamos fazer a agência Bindoso? Não, mas não... eu acho que não vai ser... Então, péssima. Acho que se vocês quiserem, a gente tem também algumas agências de branding, pode dar uma melhorada nisso. Vamos aprender muito com vocês. Aí tem da agência de marketing para restaurante, @marketing para restaurante. Restaurante assim. no singular. Pô, cara, maravilha. Deixa eu falar também uma coisa que, primeiro, prazerzaço conhecer aqui o escritório de vocês, conhecer vocês. Cara, fui no evento do PXPE lá, surreal, foi muito legal, tanto em termos de conteúdo, mas quanto também de experiência. Muito legal a experiência que vocês trouxeram lá. Eu pude ter a oportunidade de ir pela primeira vez no Autódromo de Interlagos, sendo que eu morei a vida inteira lá perto, nunca tinha pisado lá. É muito louco isso. Então foi muito legal. Nunca vou esquecer, né, dessa experiência. E parabéns aí pelo que vocês estão construindo, cara, muito legal mesmo. A gente foi conversando aí nos bastidores, tá? A gente quer estar perto de vocês são incríveis e eu vejo que tem muito espaço no mercado. Sim, quanto mais as pessoas do mercado estiverem conectadas, eu acho que todo mundo ganha, as empresas ganham, os alunos ganham, os mentorados, e quem são os clientes dos nossos alunos também. Exato. Porque o nosso impacto não é só o impacto que a gente faz com as agências, é o impacto também que as agências vão fazer posteriormente para os seus clientes. E os clientes das agências para os seus clientes, né?
Então é uma cadeia ali de impacto muito, muito significativo. A gente leva, vira e mexe, eu falo com o time, a gente divide principalmente esses tipos de prints, porque existem duas formas na verdade, eu aprendi, são três pontos que você deve levar em consideração para construir um negócio que vai perpetuar, né? 3 pontos macros, mas eu vou falar um deles que é um importante, que envolve propósito, né? Você torna um negócio quente, um negócio vivo, e muitos deles você vem através de você receber feedbacks de clientes, não dizendo assim, uau, cara, que legal, aumentei meu ticket médio de X para X. É legal, isso é bacana, isso é massa, pô, bacana. Eu gosto quando eles mandam assim, o que você falou hoje mudou a minha vida. Quando você fala que você muda a vida da pessoa, você mudou um pai ou uma mãe de família que naturalmente ela vai ter a possibilidade de colocar o filho numa escola melhor, que vai dar uma outra qualidade de vida para as próximas gerações, que ele vai poder ajudar os pais, vai poder de um jeito ou de outro transformar aquele ambiente ali. Então, por mais que possa ser utilizaram de uma maneira assim, acho que demasiada a palavra propósito, mas quem vive e tem um negócio de propósito mesmo, e com propósito, ele é diferente. Você consegue atrair bons talentos, você consegue atrair resultado, clientes bons, N problemas de ruído que geram qualquer outro tipo de business você não tem, independentemente de qual seja o contexto, cara. É isso que a gente está falando. Poxa, seja um negócio ultra nichado ou um negócio expansivo, como a Ventures, como outras coisas. Se você tem esse calor que você está passando dentro do teu produto ou serviço, que o teu time entende que a missão é maior e está todo mundo envezado para essa missão, não tem como dar errado. Não vejo como dar errado. Por mais que você se esforce para isso, não tem como dar errado. Então eu fico muito feliz quando eu compartilho da tua missão de que, cara, não existe concorrente. Não existe concorrente. Assim, é um egoísmo muito grande. O Brasil ele é imenso em matéria de concorrência. Imenso. De oportunidade, perdão. Tem muita oportunidade na mesa e, enfim, a gente tem problemas assim, vão sempre existir, infinitos a quantidade de problemas no Brasil que possam ser resolvidos. Mas uma das coisas que sempre vão existir, que existe para médicos, existe para advogado e tudo mais, mas existe também no nosso meio, que são as pessoas que vendem um sonho fácil. Isso eu confesso que é algo que ainda me incomoda muito. A pessoa vender o sonho fácil, a pessoa fazer um stories dentro da Lamborghini e falar, cara, vem pra cá que eu vou te acelerar e você vai ter tanta coisa. Vem pra minha mentoria que eu vou te mostrar como é que você faz 1 milhão e, cara... E eu achei sempre responsável a atitude do Érico mesmo nisso, né? Tipo assim, beleza, dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas esquece que não vai ser fácil. Exatamente. Você vai ter que ter estômago e consistência. Tu tem? Tem. Então vamos fazer. Então dá pra fazer. Então acho que esse viés, e quanto mais a gente tiver pessoas próximas juntas, de qualidade, que tem essa missão de melhorar o mercado e melhorar o resultado dos clientes, mais a gente afasta esse tipo de pessoas. Isso para mim mais me agrada. Então se você tem hoje essa possibilidade, você quer estar dentro dos melhores, e os melhores porque eles geram resultado de verdade, são empresas reais, feitas por pessoas reais, cara. Então, levanta a mão que o Partners com certeza vai estar próximo de ti. Isso aí. Boa. Valeu, garoto. Boa, Chagão. Valeu, cara. Valeu, irmão. Obrigado, beleza? Valeu. E valeu você que ficou até agora aqui. Espero que a gente tenha conseguido tirar o máximo de insights, mas não deixa de marcar eu e o Gui. A gente faz as perguntas, manda as perguntas. O Gui é um cara super acessível também e com certeza vai te ajudar, vai te encaminhar aí para tua agência começar a ultra nichar e também ter bastante resultados. Fechado? Bora nessa. Valeu, galera. Até o próximo pod. Valeu. Valeu.